E neste vídeo vou apresentar instruções, informações e estratégias que fizeram esses dois influenciadores estourarem nessa bolha que hoje vale milhões. Sejam bem-vindos em como começar a mudar a sua vida e da sua família através da internet. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Rito e em apenas 7 anos eu saí de auxiliar de mecânico a produtor de conteúdo e manager de influencers na Growth Supplements. Quando eu entrei e fiz parte do time, o canal tinha por volta de 100 mil inscritos e após alguns bons anos de trabalho foi para 2 milhões e meio. Naquela altura, recebi uma proposta da Integral Médica para trazer uma nova era de criação de conteúdo e uma forte presença digital, tanto a nível de site, e-commerce, como também nas redes sociais. E há 3 anos eu vivo em Portugal, empreendo aqui e no Brasil, mas esse assunto fica para o próximo vídeo. Então vamos lá, por mais que pareça distinta a história desses dois influenciadores aqui, existem muitas semelhanças entre o Bitelo e o Ganley, além de serem criadores de conteúdo e terem forte presença nas redes sociais e em diversas plataformas. Eu listei entre muitas semelhanças 3 que você pode colocar em prática hoje, se você sonha em viver da internet, em criar conteúdo, em ter uma forte presença nas redes sociais, através do fitness ou qualquer outra coisa relacionada à saúde, a esporte. Fique ligado nesses 3 pontos aqui que podem realmente mudar a sua vida e trazer ainda mais consistência nessa sua nova carreira. Eu não sei com que você trabalha, mas ao longo desses muitos anos no fitness, eu vi pessoas terem as suas vidas transformadas, assim como o Bitelo e o Ganley, em cerca de 1 ano, 6 meses, após muitas vezes até a primeira publicação. Isso porque existem muitas semelhanças nas estratégias. Uma pessoa acaba se baseando ou se inspirando em e acaba modificando uma fórmula, vamos assim dizer, e trazendo uma nova fórmula para o mercado. Hoje, 2025, o mercado mudou bastante depois de diversos influenciadores que têm modificado as plataformas com que as marcas trabalham. Isso falando a nível de patrocínio, além de diversos outros produtos. Então, eu listei aqui 3 pontos no qual você pode aplicar hoje, através das suas redes sociais, para viver da internet. Vamos lá, então eu coloquei aqui, são shapes completamente diferentes, comunicações diferentes, até muitas vezes parece que é até uma missão diferente na internet, mas existem muitas semelhanças aí. Ok, vamos lá, vamos começar com o Bitelo, que na minha opinião é um estouro, um case de sucesso. Arrisco até a dizer que é o maior case de sucesso que eu vi no fitness. E ó que eu estou nesse mercado há mais ou menos uns 8 anos e vou ser bem sincero, o nível de carisma e empatia que o Bitelo tem através da sua história e entre outros elementos é muito grande. Então vamos lá. Primeiro ponto, exposição intencional. Vamos falar sobre isso? Aqui nós temos alguns elementos que fazem parte, vamos assim dizer, dessa categoria. Então vamos lá. Exposição intencional, que é o quê? Conhecer sua singularidade e criar volume sobre isso. Você vai ouvir muito esse ano 2025 e o ano que vem, 2026, em relação à criação de conteúdo, essa palavra, singularidade. Ah, Guilherme, mas o que é isso? São elementos, ou é o elemento que te faz se destacar no meio da multidão. Vou ser bem prático e direto aqui. Olhando toda a trajetória do Bitelo, aquilo que você já consumiu, você não pode, às vezes você não é um fanato, às vezes você não é uma pessoa que acompanha todos os dias as coisas que o Bitelo faz ou fez, mas vamos lá, o que mais te chama a atenção quando você vê uma pessoa com o Bitelo ou um criador de conteúdo como ele? É o primeiro ponto aqui, força incomum. Então, quando o Bitelo foi para a internet, a primeira vez que ele publicou um conteúdo, pode ter certeza que ele acorda num dia e ele, convencido por si mesmo ou por diversas outras pessoas, ele vai para a internet sabendo que ele tem uma força incomum. Ele reconhece uma singularidade. Como eu posso falar isso com completa certeza? Você não vê o Bitelo indo para a internet falar sobre 3 dicas de suplementos ou 4 dicas de como eliminar as gorduras localizadas ou qualquer coisa do tipo. Você vê o Bitelo para a internet mostrando uma força incomum. Então ele sabe que ele tem esse diferencial, essa singularidade, então ele começa a apostar nisso. A primeira coisa que você deve entender no caso como o Bitelo é que ele reconhece as suas diferenças. Quer ver até mais por quê? Através da sua profissão. Grande parte, hoje já não, né? Mas grande parte dos conteúdos no qual o Bitelo faz e fez tem como base
a sua profissão e a sua maior singularidade. É o Bitelo carregando uma pia, 5 sacos de cimento, pessoas e por aí vai. Você vê que o Bitelo reconhece essas suas características e explora, sabendo que vai chamar na atenção na internet por conta disso. Um outro ponto que ele explora bastante é uma vida simples. Você não vê, até mesmo depois que o Bitelo estourou e está ganhando, faturando muito alto, você vê que ele continua mantendo essa característica, até mesmo porque isso vem da personalidade e aquilo que ele é, mas também faz parte daquele pack, desse pacote que ele tem de inspiração e motivação das pessoas. Academia, casa dos pais, você vê que todo o cenário em volta dele ali, ele traz esse fator de uma vida simples também como parte de uma singularidade que ele tem. Orgulho das suas raízes, ele poderia muito bem esconder um pouco daquilo que ele viveu. Existem muitos influenciadores que escondem, às vezes até um sofrimento, algum trauma, dificuldade que teve ao longo da vida, porque não faz parte da estratégia dele hoje. Aqui, no caso do Bitelo, ele adora falar as coisas que fizeram parte da sua infância, da sua profissão. Você dizer, o pedreiro, trabalha com obras, fez muito parte de tudo aquilo que ele cria como conteúdo, essa questão do orgulho das raízes. E no final, carisma, né? Às vezes as pessoas confundem carisma com sorriso, carisma com o jeito de falar, as expressões, mas existem 1 milhão de carismas, ok? Existem pessoas na internet que são muito duras no falar e atraem empatia, tem o seu certo magnetismo. Então carisma nem sempre é falar sorrindo, mas aqui no caso do Bitelo é sempre com esse sorrisão aqui, com essa cara que torna um carimbo, vamos assim dizer, de empatia. Esses são os elementos de exposição intencional que eu detectei no Bitelo. Existem muitos outros, mas na minha opinião, essas singularidades tornam um influenciador uma pessoa, vamos assim dizer, inconfundível na internet. Ganley, por outro lado, segue outro tipo de estratégia. Se nós formos colocar uma lupa naquilo que o Ganley é na criação de conteúdo, a primeira coisa que a gente vai ver é justamente assim. Você vê um visual, um look bem mais agressivo, que faz parte muito da sua identidade. Aqui eu coloquei como método incomum, mas Guilherme, é um método incomum de treino? Sim e não. Eu acho que o Ganley acorda num certo dia e percebe que a forma com que ele vê o treino, a forma com que ele vê se exercitar, criar hipertrofia no corpo, é uma forma incomum. Eu tenho muitas vezes a impressão que o Ganley, diante ali a sua academia, as pessoas que o cercavam, ele entendeu que a forma com que ele olhava o treino era diferente dos seus amigos. E pode ter certeza que ele apostou todas as fichas nisso em relação a criar conteúdo. Dificilmente, assim como o Bitelo, você vê um Ganley falando de forma didática, instruções. Olha, compre isso, compre aquilo, faz de tal forma. Parece que essas pessoas ligam a câmera e simplesmente mostram quem elas são, o que elas têm a oferecer para o mundo. E isso, na verdade, é a singularidade. Um outro fator que ele explorou bastante, ser natural. Ah, Guilherme, mas o Ganley, não sei o que, da polêmica. Quando ele se lança na internet, quando ele se insere nessa bolha fitness, ele vem como natural. Se hoje ele tá ou ele não tá, isso não vem ao caso. Mas ele se insere e coloca isso como elemento de singularidade. Sofreu por amor. Diversas vezes eu tô no TikTok e eu me deparo com uma música qualquer aí do Racionais, seja lá o que for, e tá o Ganley ali treinando com uma cara meio de choro assim, e suor, não sei se é lágrima, se é suor, e as pessoas adoram esse tipo de conteúdo porque sabe que aconteceu algo em relação à vida amorosa do Ganley, e por mais que ele não traga isso como singularidade, os fãs, as pessoas que adoram esse personagem, vamos assim dizer, eles colocam isso como evidência. Então aqui traz uma característica da idade, é muito novo, se envolve, se apaixona, não deu certo. O jeito old school de ser, não só o treino em si, mas a bandana, a roupa, o jeito de falar. Você vê que o Ganley, ele se dá muito bem com pessoas mais velhas. O Pérez, o Jorlan, são pessoas com uma idade significativa. Muitas vezes, até se fosse num treino normal, sem câmera, sem nada, eu não sei se na vida real muitas pessoas conseguem treinar com
pessoas com idade mais elevada que a sua, com, vai, sei lá, 10 anos, 15 anos de diferença, e o Ganley consegue se inserir em bolhas de pessoas mais velhas, acho que justamente por esse fator, né? Eduardo Correia agora. Aqui pode ver, no mesmo espaço que eu coloquei carisma aqui no Bitelo, eu coloquei Yamaha no Ganley, porque eu acho que faz parte, tá na mesma pasta, tá na mesma seção aqui, quando a gente fala do jeito de ser. E voltando aqui no nosso núcleo de semelhanças, um outro ponto, a partir do momento que esses dois influenciadores descobrem as suas singularidades, ou uma das suas muitas singularidades, e acreditam que isso é um lugar de investimento da sua atenção e de conteúdo, eles começam a aplicar algo que eu coloquei aqui como volume. Isso é extremamente importante. Após descobrir pelo menos um elemento de singularidade, é hora de acelerar. No conteúdo de finanças, pessoas que trabalham com investimento, entre outras coisas em ações, em cripto, seja lá o que for, eles têm uma frase bastante interessante que diz assim, que tal coisa foi uma bala de prata. O que isso significa? É quando você dá um tiro certo, é quando você aposta na coisa certa, você faz apenas um investimento e fatura muito alto através daquela única oportunidade e opção. Vamos assim dizer. Isso não funciona na internet, ok? Eu publiquei um conteúdo e esse conteúdo viralizou, mas ele está no meio de muitas tentativas, né? Ele está no meio de muitas opções, ele está no meio de muito investimento. Então, se você for olhar, até mesmo depois do sucesso desses dois influenciadores, eles continuam apostando muito na criação de conteúdo, não param. Um grande exemplo em relação a isso é o Renato Cariani. Imagina quantos influenciadores no lugar do Renato Cariani não teriam parado de produzir conteúdo para o YouTube, em fazer esses diversos outros projetos. Quantas empresas o Renato não é sócio e ele continua produzindo conteúdo. Por quê? Porque ele nunca sabe qual dessas balas vai ser, né, a bala de prata. Então, se você for olhar no início da carreira do Ganley, não como se estivesse há muitos anos, né? Mas se você for olhar as primeiras publicações do Ganley e também do Bitelo, você vai perceber que existe um volume considerável de publicação. Após eles descobrirem em onde investir, eles investem alto a nível de tempo. Mas eu sou muito perfeccionista e eu só consigo produzir coisas com qualidade. Hoje, na internet, sabe o que é qualidade? Elementos de singularidade. Qualidade não é luz, não é o microfone, não é a resolução, não é nada disso. Hoje, quando alguém diz que fulano tem um material de qualidade, existem conteúdo de qualidade, ele está falando de elementos de singularidade, de coisas que fazem o Guilherme, o João, o Augusto, o Ganley e o Bitelo diferente de muitos outros. É um sistema muito simples. Através da quantidade de publicações e testes que você faz, utilizando os elementos no qual você descobriu que você tem, assim você aumenta a sua qualidade. Quanto mais você publica, mais você descobre os elementos de singularidade e mais qualidade você tem em cima desse volume. Começou a criar volume na internet, começou a encontrar as suas singularidades e elementos que te fazem diferente de todo mundo, é hora de buscar a monetização logo no primeiro conteúdo. As pessoas desistem porque não possuem produto ou serviço, uma forma de tudo converter em dinheiro. Se você for pesquisar aqui mesmo no YouTube alguns cortes de como o Bitelo começou a criação de conteúdo, você vai perceber que ele sempre marcou a Growth Supplements, ou a maioria das vezes marcava a Growth Supplements em todos os conteúdos que fazia, mesmo quando ainda não era patrocinado pela marca. Por quê? Porque ele já pensa em uma forma de monetizar aquilo. Olha, aqui nesse caso, o Bitelo pensou em patrocínio, em como ele poderia ser útil para uma empresa através da criação de conteúdo e a força em comum. Um dos maiores motivos das pessoas desistirem de criar conteúdo ao longo dos 2, 3 primeiros meses é porque elas não têm a mínima ideia de como elas vão transformar tudo aquilo que elas estão vivendo em dinheiro. Elas não sabem se elas vão vender algo, elas não sabem se elas vão lançar um curso, se alguma marca vai patrocinar, e elas ficam completamente perdidas. Então você precisa publicar o primeiro vídeo já pensando em ganhar dinheiro. Se você entende isso logo no início da sua criação de conteúdo, você vai entender que a sua singularidade principal
vai ser o seu maior motivo de criar conteúdo? É o meu jeito de falar? É o meu conhecimento? É a minha força em comum? A minha carisma? Qual que é a minha primeira forma de rentabilizar todo esse esforço? Através da minha singularidade, eu começo a ganhar destaque, mas já pensando em ter isso como uma fonte de renda. Eu vou mostrar agora para vocês algumas formas de buscar a monetização logo no primeiro conteúdo. Como eu disse aqui, talvez não é aquela forma definitiva e talvez não seja dessa forma que você continue por 5 ou 10 anos na internet, mas essas são algumas das maneiras no qual você vai começar a ganhar os seus primeiros dinheiros, vamos assim dizer, na internet, na produção de conteúdo, e não desistir desse sonho. Se você reparar, os primeiros criadores de conteúdos, há 5, 6 anos atrás no fitness, eles não tinham muito essa malícia ou esse planejamento de fazer dinheiro. Por isso que muitos dos influencers lá no começo acabaram não faturando tanto quanto o Bitelo e o Galei, porque antigamente não tinha essa cultura. Hoje essa cultura ela já está clara e ela já é evidente em todos os influencers de grande destaque. Aqueles que estouram na bolha fitness, logo de cara eles vêm com alguma coisa para monetizar toda essa audiência. Vamos aqui analisar o caso do Galei. O que ele tem aqui? Um online coach. Então ele ajuda pessoas a alcançarem o shape dos sonhos, aquilo que eles mais desejam e aquilo que o Galei, no caso, mais inspira, né? E tem como singularidade, que é o shape. Então ele tem aqui um online coach, uma consultoria, se é treino, se é dieta, seja lá o que for, é o que ele ajuda as pessoas a alcançarem. O shape, ele tem aqui um close friends, então se as pessoas querem conhecer mais da sua rotina, e aqui nós temos aquilo que é o mais especial de todos, aquilo que todo mundo atira logo na primeira e que, na minha opinião, é uma das formas introdutórias ou mais fáceis de fazer dinheiro na internet, que são as comissões em cima das vendas no qual você faz para uma determinada marca. Aqui nós temos a loja do Bitelo, onde ele vende roupa, enfim, artigos da marca dele. Nós temos a comissão em vendas, então as pessoas compram coisas na Growth Supplements utilizando o código de desconto Bitelo. Vale a pena colocar o YouTube como uma das fontes de renda? Vai depender da sua paciência. O pagamento das plataformas em si ou redes sociais é mediante conquistas. Então, aqui no YouTube nós temos 4.000 horas assistidas, 1.000 inscritos. Então, tudo isso vai depender do volume no qual você publica e vai depender também da paciência no qual você tem. Aqui eu coloquei o online coach, que é exatamente isso aqui que o Galei faz. Nós temos planilhas de treino, planilha de alimentação. Esse aqui é um dos elementos no qual as pessoas pouco exploram, que é a consultoria, no qual ele ensina como ganhar dinheiro na internet, ou como criar uma audiência, ou como conseguir muitos fãs no YouTube, seja lá o que for. Muitas pessoas iriam assinar a consultoria do Bitelo ou do Galei justamente para atingir esse objetivo no qual ele já conquistou e ele vive hoje. Um fator bem interessante, tanto na Growth como na Integral Médica, é que alguns dos muitos influencers eram contratados não pela empresa em si, como influencer ou comunicador, mas sim como profissionais para fazer parte do time de marketing, da equipe que produzia o conteúdo da marca. Então muitas vezes é alguém muito criativo, é alguém muito disciplinado. Então se você coloca muita seriedade, compromisso e profissionalismo na criação de conteúdo, as empresas podem te olhar como um bom profissional, nem somente como um bom comunicador. Ficou mais que comprovado de que é possível viver da criação de conteúdo dentro do departamento fitness, desde que você nunca se esqueça desses dois principais elementos. Singularidade é o principal veículo de comunicação e criação de conteúdo no qual você vai utilizar. E a primeira forma de ganhar dinheiro sempre precisa estar presente na sua mente. Quer uma análise completa de outros atletas e influenciadores do fitness? Deixe os nomes aqui nos comentários, deixe o seu like e principalmente se inscreva no canal para que você tenha informação, capacidade e estratégias de encurtar o caminho entre você e o sonho de viver da internet.